Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui da Hub Prática Criativa. Se tu é novo aqui no canal, já vou te convidando então para se inscrever, ativar as notificações no sininho e dar um like aqui nesse vídeo que nos ajuda demais a distribuir aí o nosso conteúdo pelas redes sociais. O tema de hoje que a gente vai conversar aqui é uma coisa que todo mundo deve ter na cabeça. Quando migrar para o BIM? Então roda a vinheta e bora pro vídeo. Então, galera, esse é um assunto que a gente discute muito aqui. Eu e o Marcelo, a gente sempre está discutindo sobre como entrar no BIM de uma maneira tranquila, segura, sem muito estresse. Claro que cada um tem um tempo, a gente sabe disso, mas a gente quer trazer muito aqui sobre a nossa experiência, a nossa vivência, como foram os nossos processos e, claro, passar um pouquinho aí dessa experiência para vocês. Vou começar falando mais sobre o problema, que, claro, é o vício no AutoCAD, que é uma ferramenta muito disseminada, que se aproxima muito do desenho, das práticas criativas que nos ensinam durante a faculdade e que, claro, cria um apego muito grande para a gente ter esse desprendimento e migrar para novas plataformas que vão nos proporcionar aí um conforto muito melhor na hora de projetar. Com certeza, eu acho que a gente acaba achando que porque é a ferramenta mais utilizada, a gente se acostuma tanto com essa ideia, né? Principalmente no início da faculdade, que eu acho que a gente nem para e pensa um pouco qual é a melhor ferramenta que eu devo usar. Eu acho que nesse período de faculdade é quando a gente está mais preocupado em fazer a mesma coisa que as outras pessoas. Eu sei disso porque eu era muito assim. Então, ao invés de aprender um Illustrator da vida, eu fui para um Corel, por exemplo, né? Porque era o que a galera sabia. Então, eu acho que a metodologia, o processo BIM, eu acho que ele entra dentro dessa mesma caixa, né? O AutoCAD já é o mais disseminado. Por que eu vou aprender um software BIM, né? Será que isso é necessário? Será que eu vou ter mais oportunidades sabendo essa tecnologia? Principalmente em razão de que muitos escritórios onde a galera toda procura estágio ainda estão no AutoCAD. Tem que ter um certo tempo para existir essa transição, essa evolução de ferramentas, como existia em relação à mão livre para o AutoCAD. Os professores na nossa época falavam que foi um processo muito difícil, que teve uma resistência também, que um foi lá e comprou um AutoCAD, começou a utilizar e mesmo assim não se entendia nas obras. E claro, isso é totalmente natural. Na nossa época, o BIM estava iniciando, né? Na nossa época, parece que a gente tem 53 anos de idade. Mas é verdade, assim, eu acho que em termos de tecnologia, eu acho que de 5 anos para cá, eu acho que faz uma grande diferença. Então, quando a gente estava ali na faculdade, entendendo o currículo da faculdade, ele nos fornecia a possibilidade de fazer uma cadeira em BIM, né, de expressão gráfica. Então, eu acho que esse era o mais próximo do que a gente tinha do contato do BIM, né? Porque os escritórios, eles não pediam há anos atrás, a faculdade tinha apenas essa cadeira, a gente não tinha muito vídeo no YouTube explicando sobre esse assunto. Então a informação ela estava pouco disseminada, né? Então eu acho que isso nos afastava ainda mais da possibilidade de querer implementar essa tecnologia no nosso workflow. Então imagina, né? Já tinha pouca informação e a gente já tem uma resistência natural de não querer sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. É totalmente normal a gente saber os nossos processos, a gente receber informação dos outros ali dizendo, pô, vai mais para esse lado, vai mais para esse outro. E claro, a tendência é a gente seguir, principalmente quem faz na prática. E naquela época o BIM não era tão prático assim, não existiam tantos escritórios como a gente já falou, e claro que a resistência ficava muito grande. A galera que estava começando a mexer em BIM era aqueles extraterrestres, assim, pô, tu tá usando Revit, tá usando ArchiCAD. Então acabava que era um processo muito difícil, só que hoje já é totalmente diferente. Hoje a gente acredita que o BIM ele veio para ficar, ele já está aí, os escritórios eles pedem, querem que a galera chegue sabendo. Notícia aí para tu que está assistindo esse vídeo, o BIM já não é mais um assunto do futuro, né? É um assunto do presente, é uma coisa que os escritórios já solicitam, né? Como o Felipe comentou, a gente já vê que a galera que entra em contato com a gente que faz faculdade, os colegas deles já manjam de BIM, né? Já manjam de Revit ou de ArchiCAD. Então fica uma coisa assim que, cara, a gente tem que entrar nesse ritmo, entrar nessa onda do BIM, porque a gente entende que o BIM ele se desenvolveu com o tempo também, né? Até falando do passado, acho que o BIM ele era um pouco difícil de implementar no nosso trabalho, porque ele também estava entendendo aonde que ele ia atuar, com que tipo de profissional queria se comunicar, a interface do programa talvez era um pouquinho mais dura.
hoje em dia eles já se atualizaram, já entenderam onde é que eles têm que focar mesmo a energia do programa. Eu acho que está muito mais aberto aí para as pessoas agora conseguirem dominar essa tecnologia. Mais duro que uma tela preta de AutoCAD que tu tem que fazer um monte de comando para fazer uma linha, não existe. Tudo na vida a gente se acostuma, né? Até com as coisas ruins. Então, e eu vou dizer mesmo, o AutoCAD é ruim porque, cara, é uma prancheta digital. Qual é a grande diferença de tu desenhar à mão e desenhar no AutoCAD? É simplesmente o Ctrl S, é porque tu consegue salvar um negócio. Porque papel tu não consegue salvar, né? Tu vai ter que desenhar de novo. E o AutoCAD é simplesmente o fato de tu estar no digital, tu pode salvar o arquivo, pode compartilhar, enfim. Mas é tudo desenho também, 2D, né? Um pranchetão. Acaba ficando um processo muito artístico e é o que o BIM não quer se focar na sua essência. O BIM quer focar na informação, ele quer te proporcionar o maior número de informações para tu conseguir executar uma obra, para tu conseguir mostrar um projeto bem detalhado e para tu ter uma saúde mental também, não precisar ficar virando noite, se ralando, projetando, as alterações serem todas automatizadas, tudo sincronizado e, claro, conseguir aí chegar no objetivo final, que é entregar um projeto, tanto para a faculdade como também para o mercado de trabalho. Então, essa é uma tendência real. Eu acho que o maior insight do vídeo, Marcelo já deu, que o BIM ele não é o futuro, é o presente. Se tu colocar isso na tua cabeça, se tu tirar isso desse vídeo, tenho certeza que tu já vai estar aí um grande passo à frente para estar sendo um profissional mais bem qualificado, um estudante que tem uma vida melhor e com certeza chegar em objetivos muito interessantes. Então, cada um tem a sua hora, né? Isso é inegável. Se tu tá ligado e quer fazer essa transição, a tua hora vai chegar. A minha hora, no caso, foi o seguinte: eu fui no processo natural, fui ali pro SketchUp, pro AutoCAD, e eu sempre naturalmente me dei melhor com SketchUp, porque eu tenho uma visão um pouco mais ampla quando eu trabalho com 3D. Eu consigo me situar mais no projeto, eu consigo testar mais ideias, e no futuro isso se transmitiu muito no uso do BIM para minha vida. Então eu já estava me ligando nisso, já estava vendo que o AutoCAD não era o suficiente para mim. Tá? Não conseguia extrair o melhor que eu podia dos meus projetos. E daí o que aconteceu foi que o BIM ele meio que veio natural para mim. Eu estava tentando entrar em escritórios que estavam me chamando mais atenção aqui no mercado de Porto Alegre para estagiar. E ali no 8º semestre eu entrei num escritório que, coincidentemente, já manjava muito de BIM. Eles tinham isso como uma prioridade para eles queriam investir nisso porque eles sabiam que esse investimento ele ia se pagar no futuro. O escritório, naquela época, ele treinava a galera internamente, eles utilizavam o ArchiCAD desde 2011, se eu não me engano, e eu entrei foi em 2015 lá no escritório. Então eles já tinham os padrões deles, eles já tinham ali manjavam de todo o processo ali do BIM. E o que aconteceu foi que eu aprendi internamente, pratiquei muito ali junto com eles, né? Eles me deram um espaço super legal para testar, errar, e logo em seguida, eu acho que o que mais me chamou a atenção nesse processo foi o seguinte: eu pensei, por que diabos eu não fiz isso antes? Uma coisa que eu achava que podia ser um bicho de 7 cabeças, né? Porque eu enxergava, eu não enxergava, na verdade, as pessoas utilizando, e eu pensava, nossa, então isso quer dizer que é uma coisa de gênio, precisa ser um gênio para usar essas ferramentas. Eu comecei a usar e eu comecei a entender, nossa, isso daí é uma mistura de AutoCAD com SketchUp. As coisas elas fluíam naturalmente no processo de trabalho. E daí eu pensei, cara, não tem por que eu não implementar isso nos meus projetos da faculdade. Então, essa foi a minha hora, assim, eu acho que o fato de estagiar num escritório que me proporcionou essas experiências me ajudou demais, mas ao mesmo tempo eu tive esse comprometimento de respirar fundo e entender que isso era muito bom para minha capacitação profissional. E, cara, respirei fundo, joguei o AutoCAD fora do meu computador e confiei no BIM ali e não me arrependo dessa decisão. E conta pra galera como que foi essa tua decisão na faculdade. Isso aí ajudou nos teus projetos de faculdade? Ajudou demais, né? Ajudou demais. É aquilo que a gente sempre comenta, assim, né? Às vezes a gente tem que dar um passo pra trás pra dar 15 pra frente. Então eu tava naquele momento, cara, eu preciso implementar o BIM em algum projeto da faculdade. Eu sabia que o projeto não ia ficar tão legal como se eu usasse o AutoCAD, que eu já estava utilizando há 4 anos, mas eu pensei, cara, esse vai ser o primeiro projeto, dane-se, eu vou praticar isso, né, numa situação real e vamos lá. O projeto deu super certo
E no futuro daí me deu uma preparação para utilizar o ArchiCAD para fazer o meu TCC, que não seria possível fazer com o AutoCAD, porque o TCC era muito grande. Ele tinha 13 mil metros quadrados de área construída. Então eu nunca ia dar conta com uma ferramenta como o AutoCAD ou com o SketchUp. Já eu, com a minha experiência em BIM, na faculdade eu era o cara mais cabeça dura, eu estava muito apegado nos processos que eu já sabia, porque eu conseguia trabalhar muito bem com o SketchUp e com o AutoCAD, porque desde o início da faculdade eu me direcionei para um escritório que trabalhava muito com AutoCAD, com detalhamento em AutoCAD, então eu já estava muito habituado em relação a detalhar, a projetar e a fazer todo aquele workflow. E claro que isso me tendenciou a fazer todos os meus projetos em AutoCAD e a não migrar tão rápido assim para o BIM. Então, na faculdade, eu acabei não migrando para o BIM. E esse é um dos maiores arrependimentos que eu tive. Porque eu teria economizado muito tempo, os processos teriam sido melhores, eu teria tido mais tempo para curtir a vida, para ver pessoas, para aproveitar e não ter aquele esquema de faculdade de arquitetura e arquitortura. Então, eu me arrependo um pouco, vejo o meu processo ali durante a faculdade, que eu insisti no AutoCAD pensando, não, ainda trabalham com AutoCAD, os escritórios ainda usam AutoCAD, não vão deixar de usar AutoCAD. Eu vou até complementar assim, a tua construção disso, porque assim, várias vezes tu comenta comigo, você já comentou aqui nos vídeos, que tu escolheu um terreno que ele era um formato de triângulo para fazer o teu TCC e tudo mais. E acho que eu nunca falei isso pra ti, mas eu te garanto, cara, se tu tivesse usado o BIM, um ArchiCAD da vida, pra fazer a concepção desse projeto, eu tenho certeza que as ideias iam ter fluído mais. Eu tenho certeza, assim, porque eu já me encontrei muito nessas situações, que as formas, elas fugiam um pouco dos padrões, mas utilizando o ArchiCAD, tu vê o 2D e o 3D ao mesmo tempo, tu consegue testar mais possibilidades de projeto. Então é uma coisa que, se tu pudesse voltar pro passado e falar pro Felipe do passado... Vale. Será que vale a pena, pessoal, refazer o TCC? É meio maluquice, né? Eu refiz o TCC, né, em relação à parte de graficação ali 3D e visualização com renderização e pós-produção. Não cheguei a refazer ele com o ArchiCAD, que é hoje a ferramenta que a gente utiliza aqui direto no escritório. Mas será que tá valendo refazer esse TCC? Não sei se vocês querem ver essa maluquice, é só comentar aqui, com certeza a gente vai fazer com o maior prazer. Mas o resumo da minha experiência com o BIM foi que, claro, eu entrei depois quando já estava formado no mercado profissional e, surpreendentemente, foi para o Revit, que é o concorrente do ArchiCAD que a gente usa hoje, que eu adoro usar aqui no escritório, a gente faz os projetos em ArchiCAD. E por que eu fui para o Revit? Porque o escritório que eu estava trabalhando na época trabalhava em Revit. Foi o escritório que me deu a oportunidade de trabalhar, de estudar e de me desenvolver em relação a essa plataforma BIM. Claro que, conversando com o Marcelo, a gente chegou num ponto que viu que a gente tinha que escolher uma das duas ferramentas, a gente optou por ArchiCAD, porque, claro, sempre existe aquela dúvida, Revit ou ArchiCAD? A gente escolheu o ArchiCAD, mas eu acho que Revit versus ArchiCAD fica para o próximo vídeo, né? Então, resumindo, qual que é a hora certa para tu entrar nesse mundo BIM? Vocês já podem ter percebido aqui que eu e o Felipe a gente teve experiências diferentes, o que mostra que na nossa época a hora certa ela era meio confusa, assim, né? Não tinha um certo, um errado. E hoje em dia, se a gente pudesse aconselhar vocês, a gente diria que, cara, entra o quanto antes, porque o mercado ele já está envolvido com essa tecnologia, as pessoas que estão dentro da faculdade também, os estudantes, né, já estão também envolvidos, já estão ligados. Então é o tipo da coisa que quanto antes melhor. Tá, eu acho que até tem eu sempre falo assim quando eu estou comentando sobre esse assunto, que tem um lance a faculdade, ela te dá essa instrução, né, de uma maneira meio informal, de que o BIM ele tem que ser aprendido quando tu já tem um conhecimento geral sobre a arquitetura, porque o BIM exige isso, que tu conheça como que os elementos construtivos eles interagem entre si, né? E nosso posicionamento em relação a isso é que o BIM ele pode ser uma ferramenta muito boa para tu aprender sobre isso, tá? Não necessariamente tu precisa já saber para usar o BIM, né, de técnicas construtivas. Tu pode aprender sobre técnicas construtivas enquanto tu vai utilizando o BIM. E eu digo isso com muita propriedade porque comigo foi assim. Eu aprendi muito mais sobre arquitetura porque eu tinha que saber como que a viga encaixava com a laje, que encaixava com a parede, que fazia o reboco. Então, esse acho que é um conselho aí que a gente dá para vocês. Então eu acredito que ali entre terceiro e quarto semestre, depende de cada faculdade, né? Tem faculdades que entram com as ferramentas computacionais já no início e tem outras faculdades que vão mais no processo à mão para ter todo um entendimento ali da técnica projetual.
Mas nessa transição da mão para o digital, a gente aconselha, já se jogue no mundo BIM, que a gente tem certeza que os resultados vão vir cada vez mais rápido e também vai ter um êxito muito maior projetando os projetos de faculdade, como também depois, quando aplicar tudo no mercado de trabalho. Então, esse foi o tema do vídeo de hoje. Deixem aqui nos comentários se vocês gostaram, se a gente pôde ajudar vocês a tomar essa decisão que pode estar surgindo aí na cabeça de vocês, né? Quando que eu posso migrar para o BIM? A gente vai ficando por aqui, até mais e um abração!